A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmãos, Barra Funda, São Paulo. O livro de Lamentações, capítulo 3, nosso querido irmão ancião do Brás, Norival Marques, pregou, pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso, onde nós aprendemos a servir a Ele em espírito e em verdade na terra. Deixemos aqui, queridos, os pedidos de orações que se faz necessário e Deus abençoe. Vamos ouvir na mesma comunhão estas lindas pregações que Deus tem nos preparado, né, irmão? Santo Deus. Vamos ouvir na mesma comunhão? Vamos lá. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo, diz o título, A Tristeza de Jeremias. Ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a voltar para Deus para obter misericórdia. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim. Virou de contínuo a sua mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos com os que estavam mortos há muito. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus guilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como urso de emboscada, leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, e afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele. Ponha a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a sua face ao que o fere, farte-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor o não mande? Porventura a boca do Altíssimo, da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem?
De que se queixa, pois, o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, mataste, não perdoaste. Cobriste-te de nuvens para que não passe a nossa oração. Como cisco e rejeitamento nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. Temor e cova vieram sobre nós, assolação e quebrantamento. Torrentes de águas derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso, até que o Senhor atente e veja dos céus, desde os céus. Meu olho move a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Como ave me caçaram os que são meus inimigos sem causa. Arrancaram a minha vida na cova e lançaram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Eu disse: estou cortado. Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Ouviste a minha voz. Não escondas o teu ouvido do meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, os pleitos da minha alma. Remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. Julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim, os lábios dos que se levantam contra mim e as suas indignações contra mim todo dia. Observa-os ao assentarem-se e ao levantarem-se. Eu sou a sua canção. Tu lhes darás a recompensa, Senhor, conforme a obra das suas mãos. Tu lhes darás ânsia de coração, maldição tua sobre eles. Na tua ira os perseguirás e eles serão desfeitos debaixo dos céus do Senhor. Amém. Amados irmãos, esse livro de Lamentações de Jeremias é uma lamentação sobre o povo que foi desobediente a Deus, porque, irmãos, quando o Senhor deu a graça deles saírem do Egito e serem introduzidos na terra prometida, Moisés leu para eles as ordenações do Senhor, e das ordenações que ele deu era que o povo não tivesse outro Deus além dele, do Deus que os tirou da terra do Egito. E se eles obedecessem o livro da lei e fizessem tudo o que ali estava escrito, não se desviassem nem para a direita, nem para a esquerda, então o Senhor seria com eles em todos os caminhos, no campo, na cidade. Deus abençoaria a sementeira deles, o trabalho das mãos deles. Eles não teriam enfermidades, como Deus deu para os egípcios, e os inimigos não prevaleceriam contra eles. Mas, irmãos, estas determinações foram para aquele povo, mas depois vieram os reis. Davi foi um homem fiel, mas depois vieram os reis, os filhos, e o povo foi sendo introduzido nos reinos, Baal e outros deuses, e o povo acabou sendo desviado para não ter o Deus
que os tirou da terra do Egito, fez promessa a Abraão e por causa disso Deus tinha feito essa promessa. Em 28 de Deuteronômio fala das benções lançadas no monte de Gerizim e também fala das maldições de não obedecer. Então, e as profecias, tudo que foi escrito lá em Deuteronômio acabou se cumprindo com aquele povo, não é? Então falava que se eles desobedecessem, seriam entregues na mão dos inimigos, não é? E aqui, nesta parte que nós lemos de Lamentações, já aconteceu que Jeremias falou contra os reis pela idolatria que foi introduzida no reino, falou que eles deveriam obedecer, deixar os ídolos, e Deus não os levaria para o cativeiro, mas não deram atenção e continuaram, e por isso, infalivelmente, eles foram entregues na mão de Babilônia, do rei de Babilônia, e foram para o cativeiro. Porque, irmãos, Deus é misericordioso, mas também fogo devorador, não é? Aqui ele já começa falando: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor, ele me levou e me fez andar em trevas, se tornou contra mim, virou de contínuo a sua mão todo dia, fez envelhecer a minha carne. Então, foi levado para o cativeiro, eles ficaram 70 anos no cativeiro, e depois Deus teve misericórdia e os tirou do cativeiro. E nessa parte que nós lemos, irmãos, é a pura lamentação pelo cativeiro, pelo sofrimento. Mas, nesta lamentação, os irmãos vejam, ele reclamava: já pereceu a minha alma, não é? Como também a minha esperança. E depois ele continua falando: lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do fel. Absinto e fel não é boa coisa para se tomar, não é? E era o que eles estavam passando. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração. Então ele começa a falar: por isso tenho esperança. Disso me recordarei, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Quer dizer, aquilo que ele prometeu de benção sempre esteve de pé, mas era necessário que eles fossem fiéis, não é? Como não foram fiéis, foram parar no cativeiro. Mas a misericórdia de Deus não se afastou deles, mesmo no cativeiro, não é? Jeremias escreveu cartas para eles que eles deviam continuar tendo filhos, continuar trabalhando, porque um dia Deus os ia libertar do cativeiro. Então, irmãos, Deus trouxe essa palavra e não é diferente nos nossos dias, não é? Deus nos chamou para essa graça e nos prometeu que seria conosco se nós entregássemos nosso coração para Ele. Ele seria conosco todos os dias da nossa vida, não nos deixaria, não nos abençoaria, mas a condição é de sermos fiéis, não é? E Ele escreveu no coração de cada um de nós as suas leis. O Senhor não pede para ninguém mais do que aquilo que Ele escreveu a nosso respeito, no nosso coração. E cada um de nós que fomos chamados nessa graça,
recebemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade, e cada dia o Senhor vai nos direcionando para o caminho que Ele quer que nós caminhemos, que nós entremos, para o caminho que nós devemos andar, para as decisões que devemos tomar, não é? Então, o Senhor não pede para alguém mais do que aquilo que a pessoa possa fazer, não é? A quem é muito dado, é muito cobrado. Para quem não foi dado tanto, a cobrança é menor, mas cada um na medida da sua capacidade de obedecer aquilo que Deus requer de cada um de nós. Porque Ele requer de cada um de nós, irmãos, obediência, submissão à sua palavra, requer que nós sejamos humildes, nos abaixemos aos seus conselhos, para que nós possamos caminhar com direção ao reino da glória de Deus, para alcançarmos a coroa da vida eterna. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é nos enriquecermos, termos poder nessa terra, vivermos arregaladamente. Nosso objetivo é receber ao final da nossa carreira a vida eterna. Uns com mais condições, porque Deus também enriquece quem Ele sabe que não vai ter o coração nas riquezas, dá mais condição para alguém, porque a pessoa tem o coração voltado para Deus. A exemplo de Jó, não é? Deus enriqueceu Jó e houve aquele desafio, não é? Entre Satanás e Deus a respeito de Jó. Viste o meu servo Jó? Não há ninguém mais temente do dele na terra? E Satanás, como é ambicioso, disse: também puderam, tu encheste ele de bens, como ele não te serve. Então, o Senhor permitiu que tirasse os bens de Jó, e ele se manteve firme, não é? Tirou a sua saúde, tirou seus filhos, tirou tudo aquilo que ele tinha, não é? E ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. Louvado seja Deus. Deus tirou, louvado seja Deus. Difícil, não é? Mas Deus provou que Jó não tinha o coração nas riquezas. Como também tu não tem o coração nas riquezas, Deus te deu condição, e isso não modificou a tua situação, porque muitos, não é? Às vezes vem numa situação difícil, Deus vai abençoando, vai crescendo, daqui a pouco se enriquece e vira as costas para o Senhor. O que adiantou a riqueza? No fim, o caixão não leva dinheiro. Só vai um dia se assentar no tribunal de Cristo, não é? E dar conta daquilo que fez. Então, melhor viver numa pequena porção do que se enriquecer e perder a vida eterna. Quem sabe viesse hoje: Senhor, olha a minha situação, a minha dificuldade. O Senhor conhece a tua dificuldade, a tua situação, conhece a tua guerra, conhece o teu coração, conhece como tu andas na sua presença, sabe que na tua pouca força tu tens servido ao Senhor, obedecido, não tens saído do teu lugar, tens se esforçado, e tu achas que tu és abandonado? Jamais eu te abandonarei. Eu amo a tua alma, amo a tua família, amo as tuas coisas, eu te amo da forma como você é, não é? Então, tenho ciúmes de ti, ninguém vai colocar as mãos em ti. Então, irmãos, estamos caminhando para o céu. A caminhada é difícil, é apertada, porque o caminho que conduz à salvação é estreito, apertado, tem dificuldade e tem
duas situações que se apresentam na nossa vida. Uma é Deus nos provando, não porque nós pecamos, porque nós erramos, porque nós transgredimos, é para ver o que vai no nosso coração, como Ele fez o teste com Jó. E quem sabe tivesse provado, o inimigo fala no teu ouvido que você pecou, que você transgrediu, que você não tem mais direito, e o Senhor vem para dizer: tu não pecaste, tu és falho, tu és errante, mas eu conheço o teu coração, os teus tropeços e as tuas mancanças. Eu não olho, eu olho o teu coração, eu olho o amor que você tem para comigo. Fica-te em paz, te provei, mas vou te libertar. Te provei e tu mostraste valor. Agora pode ser que alguém provou alguém, o Senhor provou alguém por causa da desobediência, como foi esse povo aqui, não é? Mas a misericórdia de Deus é muito grande. Se você retroceder, se aquele povo tivesse retrocedido na idolatria e tivesse ouvido Jeremias, jamais eles iriam para o cativeiro. Mas eles achavam que, como Deus fez a promessa para Abraão, não é? Que a descendência dele seria abençoada, que jamais o inimigo entraria lá no país e levaria eles cativos. Mas, como já falamos, não é? Deus é misericordioso, mas é fogo devorador. Não tem inocente por culpado, nem culpado por inocente. Então eles acharam que não ia perecer a lei do sacerdote, que jamais eles entrariam no templo, que era a morada do Altíssimo. Como? A condição era a obediência, não é? Então, Deus colocou as mãos. Se eles retrocedessem, ia voltar atrás. Quem sabe viesse aqui, entrasse por algum desvio, por algum caminho que Deus não se agrada. E o Senhor vem para te dizer, e Deus te provou. Ele vem para te dizer: volta atrás. Volta lá onde você se desviou, entra pelo meu caminho e eu vou te socorrer, vou te ajudar. Porque eu não quero te destruir. Deus não queria destruir aquele povo, queria que eles se endireitassem, não é? Mas não deram atenção. Então, o Senhor não quer te destruir, Ele quer te levar no céu. Ele tem ciúme de ti. Não quer que você seja presa do teu inimigo, da idolatria. Porque, irmãos, a palavra diz que aquele que não deixar pai, mãe, irmão, qualquer coisa neste mundo, por amor do Senhor, não é digno dele. Tem alguma coisa mais importante do que Deus na tua vida? Você troca o Senhor por alguma coisa? Deixa Ele de lado, faz a tua vontade, a vontade da tua carne, e depois você volta nele? Não, o Senhor não quer você com um pé aqui e um pé lá fora. Ou você anda aqui, ou você anda lá. Ele quer que você entre aqui, entre pelo caminho do Senhor. E Ele vai te abençoar, vai te socorrer, vai te ajudar, vai tirar a tua enfermidade, vai tirar alguma coisa que você não consegue se livrar. E tem coisas que nós não conseguimos nos livrar. Nós prometemos para o Senhor: não vou fazer isso mais. Daqui a pouco estamos fazendo de novo, porque falta força, não é? Receba força hoje para resistir ao mal e a aparência do mal. Aquele povo não teve força e foram infalivelmente levados no cativeiro, não é? Mas o Senhor vem nessa noite. Sejamos limpos por essa palavra. O Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer nos encher daquilo que é do céu, de dons, de virtude, de força, de iluminação, para nos livrar do mal e da aparência do mal, do astuto maligno que nos rodeia.
tentando nos tragar, tentando nos enganar. E se nós não estivermos atentos, somos enganados por ele. Por que ele quer fazer? Roubar a nossa coroa. Então, nos lembramos da passagem lá do rei Acabe e Nabote, que ele colocou os olhos na propriedade de Nabote, que era do lado do palácio, quis comprar. E Nabote falou: não posso vender minha propriedade, é a herança dos meus pais. Era uma lei que não podia vender a sua herança. Então, ficou triste, e eis que aparece Jezabel, a mulher maligna, que introduziu Baal no reino. Depois houve aquele desafio entre Elias e os 450 profetas de Baal, e Deus mostrou quem era Deus. Era o Deus de Elias e não os profetas de Baal, que foram introduzidos por Jezabel. Porque o mal, irmãos, ele não entra de uma vez só. Vai entrando uma coisa pequena, isso não tem importância, aqui não tem importância, e vai entrando e vai tomando terreno, e daqui a pouco ele entra e não consegue mais sair. Você não consegue mais se livrar dele. Seja fechada alguma brecha aí no teu coração por essa palavra. Então, a maligna Jezabel: mas você não é rei de Israel? Eu deixar que eu vou resolver isso. Foi lá, arranjou 2 testemunhas falsas. Cuidado com o testemunho falso. Cuidado de levantar calúnia contra alguém, porque você engana o homem, mas a Deus você não engana. Jezabel enganou o homem, não é? O sacerdote. Mas a Deus não enganou. Foi lá, ajudou os testemunhas que Nabote tinha blasfemado contra Deus. E a pena era apedrejamento. Então, mataram Nabote, e depois que matou, ela chamou Acabe: pode tomar conta da propriedade, ela é sua. Que beleza, né? Logo em seguida veio o profeta e profetizou no mesmo lugar que foi derramado o sangue de Nabote: os cães comerão a carne de Jezabel. Depois que Elias matou os profetas e Jezabel ameaçou, ele fugiu. Mas o que aconteceu? Depois Deus veio e falou com ele, para ele ungir Jeú como rei e mais alguém como rei, e Eliseu no seu lugar. E Deus falou para ele: o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. O que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. E o que aconteceu? Depois Jeú foi atrás de Jezabel, ela subiu numa torre, tentou enganar ele, mas ele jogou ela lá de cima. Ela caiu, e quando foram ver, os cães já tinham comido a carne dela, só sobrou o esqueleto. Aí daquele que se levanta contra um pequeno do Senhor. Então, irmãos, jamais podemos vender a nossa herança. Jamais podemos trocar essa graça por nada deste mundo. Não deixe o inimigo roubar a tua coroa. Ele não vai roubar a tua coroa, nem que eu tenha que tomar providência contra ti. Rindo ou chorando, você vai ter que me servir. Então, depois ele continua: as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã.
Está escrito no Salmo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque as fidelidades do Senhor são novas a cada manhã. Essa mulher aqui, Senhor, o que vai ser de mim? A fidelidade do Senhor será nova amanhã, logo pela manhã. E depois ele diz: minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Está esperando em quem? No homem? O homem não pode socorrer. O homem te promete, mas depois você não tem condição de virar as costas para você. Mas aquele que fala contigo e que te prometeu, ele vai cumprir. Só que ele tem um tempo determinado por ele para todas as coisas. Vai chegar na hora certa, no tempo determinado por ele. Porque no tempo determinado, a obra feita pelo Senhor, no tempo determinado por ele, irmãos, é a obra que vai servir de edificação. Porque se acontecer antes, não tem edificação, pode não servir, você pode perder. Se você receber alguma coisa antes da hora, você pode perder. Fruta apanhada verde não presta. E depois, passada também do tempo, não presta. Tem que ser no tempo certo. O Senhor vai aparecer no tempo certo. E haverá alegria e edificação. Então, bom é para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Está buscando quem? O Senhor? Então, continua batendo na porta da sua misericórdia, porque ela vai se abrir. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Mas eu tenho batido e tenho buscado e não tenho recebido, mas continuo batendo. Continua insistindo. Não está escrito a palavra que se faz violência para o reino dos céus, quer dizer, violência contra a nossa carne, contra o nosso íntimo, e batendo na porta da misericórdia do Senhor. Continua batendo, mesmo que você não veja nada. Você não está vendo nada, mas o Senhor está vendo o teu esforço e a tua oração. Está ouvindo a tua oração. Quem sabe você dizer, o Senhor não está ouvindo, é lógico que está ouvindo. Bem-vindo aí para te socorrer. Bem-vindo aí para levantar a tua cabeça. Bem-vindo aí para enxugar as suas lágrimas. Porque as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. E a sua fidelidade não tem fim. Então, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Porque sabe, você está reclamando e aguardando, e o Senhor vem para te dizer: fecha a tua boca e aguarda em silêncio, porque a tua reclamação não vai resolver. Comentar com alguém também não vai resolver. E sabe, alguém pergunta: tá, como vai? Está tudo bem? Tudo mal. Vai, muda hoje. Está tudo bem? Está, porque Deus está na minha vida. Hoje não está bom, amanhã Ele conserta. E depois, irmãos, ele fala: bom é para o homem suportar o jugo da mocidade, sentar-se solitário, ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Ponha a sua boca no pó, talvez haja esperança. Dê a sua face ao que o fere, face de afronta. O Senhor não falou: se alguém te der um tapa no rosto, dê o outro, né? Difícil isso, mas tem um irmão que sofreu isso.
Ela um tapa no rosto de um lado e depois ele virou, a pessoa deu no outro. E ele ficou quieto. E depois Deus tomou providência. Então, e os moços têm que suportar o jugo da mocidade, esperar a misericórdia do Senhor. Assenta-te solitário em silêncio e aguarda a misericórdia de Deus. Não se precipite. Cuidado, que beleza e graça é enganoso. Não é? Quem sabe alguém gracioso aí, você está de olho nele. E não é aquilo que Deus quer para você. Tem alguém que não é gracioso e nem belo, mas é virtuoso. E a beleza está no coração, na conduta. Este vai te levar no céu. Este vai edificar a tua casa. E este é aquele ou aquela que vai de ombro a ombro trabalhar contigo e vai levar os teus filhos para a vida eterna. Daqui a pouco você se casa com alguém que não é daqui. E como é que faz com seus filhos? Vai para a idolatria? Vem aqui. Vai para a idolatria? Vem aqui. Ou se desvia e não vem mais aqui. Você é responsável pela alma dos seus filhos. Então toma cuidado. Espera. Porque aquilo que é teu, Deus vai mandar na tua mão, no teu caminho. Aquilo que é teu, vem na tua mão. Põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Põe. Ora, dobra-te no chão. Humilha-te. Não é? Quantas vezes oramos, irmãos, colocamos a cabeça no chão mesmo, clamando a misericórdia do Senhor. Humilha-te, o Senhor vai te exaltar. Por quê? Porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Quer dizer, aflige, não gostaria de nos afligir, mas às vezes aflige porque Ele ama, não é? Bem-aventurado o filho que é corrigido pelo pai. Se teu pai te corrigiu, é porque ele te ama. Se você está desviado e ele não te corrige, cuidado. Vai. Cuidado, que ele já não desistiu de você. Mas o Senhor vem nessa noite para dizer: não quero destruir ninguém. Todos nós que estamos aqui estamos sob os olhos do Senhor. O Senhor nos escolheu, nos chamou, escreveu o nosso nome no livro da vida, tem ciúme de nós, e de uma forma ou de outra Ele vai nos levar no céu, nem que tenha que nos corrigir, não é? E lá no Salmo está escrito: tua vara e o teu cajado me consolam. Por quê? Vara e cajado não pode consolar uma varada e um cajado puxando a perna. Não tem consolação disso. Mas tem consolação porque a vara e o cajado do Senhor nos consola, porque Ele nos ama e quer nos corrigir para nos fazer entrar pelo seu caminho e para entregar para todos nós as suas dádivas, aquilo que Ele premeditou para nós, aquilo que Ele já preparou para nós, aquilo que Ele traçou na nossa vida. Então, irmãos, essa palavra que Deus trouxe, e depois ele fala aqui: porventura o Altíssimo, da boca do Altíssimo não sai mal e bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe cada um dos seus pecados. Esquadrinhemo-los os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Levantamos nossos corações
com as mãos para os céus, dizendo: prevaricamos, por isso não perdoaste, cobriste-nos de ira, nos perseguiste, mataste, não perdoaste, cobriste-te de nuvens para que não passe a nossa oração. Não é? Quem sabe alguém ora e a oração não passa. Por quê? Por causa do caminho. Mas o Senhor vem aqui não é para ameaçar ninguém, vem para nos dizer: entra pelo meu caminho, volta atrás, retrocede e faz a vontade do Senhor, e Ele fará a tua. E você que veio aqui está provado. Você analisa: Senhor, mas eu não tenho procurado fazer a tua vontade. Provou porque te ama, porque quer te elevar, quer subir de ti, quer entregar nas tuas mãos aquilo que Ele já determinou que chegue nas tuas mãos. Então, irmãos, essa palavra que Deus nos trouxe, sabe Ele, mas uma coisa é certa: serve ao Senhor, obedeça ao Senhor, livra-te do mal e da aparência do mal, do pecado, da corrupção, na tua boca de falar engano. Seja humilde, porque adiante da humildade, diante da honra vai a humildade. Não seja soberbo. Não ache que você é melhor do que os outros. Abaixa-te. Considera teu irmão maior do que você. Por mais que você tenha um cargo elevado, ou que você tenha uma condição social melhor, ou que você tenha mais conhecimento do que alguém, por mais simples que seja o irmão, considere-o maior do que você. Porque se todos nós considerarmos nossos irmãos maiores do que nós, não haverá grande entre nós. Se não houver grande entre nós, o maior é Jesus Cristo, e Ele estará sempre pronto a nos socorrer. E nesta noite o Senhor vem para dizer: vou te socorrer, vou te ajudar, vou mandar o inimigo embora do teu caminho, vou entrar na tua casa e consertar aquilo que ninguém pode consertar, vou tirar, vou colocar paz no teu caminho, na tua casa, no teu negócio, no teu trabalho, na tua escola, na tua alma. Receba paz nesta noite na tua alma. E depois de tudo isso, o Senhor diz: sejamos revestidos pelo seu poder nessa noite, de armas de luz, sabedoria. O Senhor vai te ajudar. Não tem nada perdido. Ele ama a tua alma. Escreveu o teu nome no livro da vida. Tem ciúmes de ti. E não é essa prova que vai te matar. Não é essa dificuldade que vai te diminuir. As provas, as dificuldades não são para nos diminuir. É para crescermos na espiritualidade. Depois dessa prova, será mais um degrau que você vai subir nesta escada que um dia vai entrar no reino da glória de Deus. Então fica firme, não volte atrás, não sai do seu lugar, não desista, continua servindo o Senhor, continua fazendo aquilo que Ele determinou que você faça. Faça a tua parte, coloca o Senhor na tua frente em tudo que você vai fazer. Que se você for fiel um pouco, no muito Ele vai te colocar. E não te preocupes com a tua necessidade. O Senhor é provedor das necessidades. Entrega o teu coração a Ele. Serve-o de puro e sincero coração. Obedeça aquilo que Ele te manda. E tu verás o resultado disso. Nada vai te faltar. Não faltará consolação, não faltará proteção. Quem são os que têm medo até de sair na rua, fica-te em paz. Tu és filho do Deus Altíssimo, os anjos se acampam à tua volta. Se você passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará contigo.
tenha medo de nada. Ora, se você sabe, santifica-te, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E depois bate na porta da misericórdia e ela vai se abrir. Porque o Senhor tem a chave para abrir qualquer porta. E te anuncia, a porta fechada Ele vai abrir. E vai fechar uma porta da tribulação na tua vida também, para que você tenha paz, para continuar servindo. Deus seja louvado. Busquemos a Deus em oração de agradecimento. Santo Deus, culto maravilhoso, nosso querido irmão Norival Marques pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso, o qual nós aprendemos, né, queridos, a servir a Ele em espírito e em verdade na terra. Deixa aqui, queridos, os pedidos de orações. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.